já que ontem a gente deu uma pequena pausa em relação à matéria, então eu preciso de atualizar isso aqui para dia 17, tudo bem? Seria aí aula 11 também, tem que atualizar isso também, né? Então, o estudo, né, a gente começa a falar um pouquinho a respeito agora a questão da geometria, que deve ser bem adequada em relação a isso. O Jefferson está aí, o Anderson está aí, são o trio da fundição. Queria até que eles falassem um pouquinho a respeito, porque olha que interessante, uma das coisas que a gente deve se pensar no planejamento, por exemplo, da fundição, é o excesso de material, ok? O excesso de material, mas também, ao mesmo tempo que o excesso, ele acaba sendo um dificultador no sentido de tem mais volume, né, tem mais material para ser preenchido, então isso aí é interessante na fundição. Ao mesmo tempo que tem muito material para ser preenchido, você também tem gasto desse material, tá? Então, ele mostra, né, um sistema inglês aí, que está em inglês, né, mas eu achei muito legal, achei muito interessante de trazer, que ele fala aqui, ó, by bad design, né, ok? Projeto ruim, projeto inadequado, que você tem um preenchimento completo da peça, tá vendo? E você tem, inclusive, um problema de descontinuidade. Por quê? Porque o volume é muito grande, né, de material que está sendo passado ali para o processo de fusão, está sendo fundido. Além de você poder ter um projeto, né, um projeto ruim, você pode ter ainda problemas de fundição, de inconformidades aí, ok? Tem um vazio aí mesmo. Isso, um vazio, esse vazio desse primeiro aqui é um vazio de inadequação, né? Ok? Que pode representar, claro, né, que nesse caso ali é muito complexo de se falar isso, mas vamos pensar o seguinte, que se você pegar o projeto aqui adequado, que é chamado de wood aqui, perdão, é a água, né? Existe três, como é que a gente fala? Eu esqueci o nome de, 3 nervuras, o nome correto é nervura, 3 nervuras e uma delas, ela está perpendicular à peça. Então, se a gente puder imaginar essas 3 nervuras aqui, ó, uma está passando exatamente em cima do vazio, tá? Do vazio de fundição. E aí a pergunta fica, né? Será que aí o elementos finitos, por exemplo, a resistência de materiais, ela responde isso, mas será que exatamente a descontinuidade nessa falha poderia virar um defeito na peça? Ok? Então, é uma característica interessante, né? Você tem uma descontinuidade e pode ser que ele vá em cima exatamente do detalhe estrutural da peça. Por outro lado, esse aqui foi bem desenhado, foi testada estruturalmente, e você tem o que? Economia de material. Economia de material, questão de tempo, né? Para tempo, o design, a questão do própria descontinuidade começa a ser eliminado também. Ok, gente? Então, muitas vezes, né, a gente observa peças com a nervura assim, a gente não se atenta, pelo menos eu lembro quando eu era mecânico, de não atentar porque que ela tinha essas características, né? Que interessante, né? Eu achava até bonito, mas por que o cara deixou esse tanto de espaço aqui, né? Por que ele não fez uma peça sólida, vamos dizer, maciça? Mas é exatamente por esse ponto. Tem não só a questão de economia de material, como a otimização do processo de fundição e evitar descontinuidades desnecessárias. Quanto mais material, maior a chance disso ocorrer. Ok? Então, esse estudo de desenho do produto inicial, a gente fala aí de um planejamento inicial da peça, é muito importante. Você define a menor quantidade de material, mas com a resistência mecânica, né, as propriedades mecânicas adequadas. Ok?
Jefferson, deixa eu chamar meus auxiliares aí para o jogo. Querem comentar alguma coisa? Quem mais quer da fundição aí? Hoje nós não estamos muito, não, nós estamos mais quietinhos aqui. Se quiserem comentar, fica à vontade. Não? Uma característica que tem que ser observada é a linha de fechamento, né, onde que as duas caixas, por exemplo, né, quando a gente fala de areia, vai ser a linha dela, ok? E é claro que existe outras técnicas, mas uma das coisas que a gente tem que tentar entender, que existe uma simetria, pelo menos inicialmente, né, tem que acontecer uma simetria entre a parte superior e inferior da peça, ok? Então, há uma busca, né, dessa denominada aí bacia de rebarba, o volume de material ser mais igual, né, possível. É claro que sempre a gente não vai pensar a respeito disso, né, porque tem outros fatores aí. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, o professor depois traz, mas essa linha, isso passa pelo estudo do projeto, que vai ser a linha de rebarba do material. Linha de fechamento, mesma coisa, né? Aí, ó. Ele só mostra que através de um software, normalmente eu trabalho atualmente muito com isso, né? Com CAI. Eu vou trazer isso para nós, tá? Boa. Foi bom ter visto essa peça aqui que eu vou trazer. Vou ver se dá, o que a gente pode buscar aí para nós em relação de ferramentas CAI. Né? O que é CAI, né, pessoal? A gente tem o CAD, não sei se alguém já teve contato com o CAD aí. O CAD chama Design Computer Aided Design, que é o desenho auxiliar do computador. Então é o famoso aí, por exemplo, um dos mais famosos aí é o próprio AutoCAD. Normalmente uma grande maioria das empresas tem isso. Você fazer um projeto, qualquer coisa assim, hoje não se faz no papel mais, né? Hoje é no computador mesmo. Então tem o AutoCAD, tem outros, né? Como o SolidWorks, o Inventor, e aí cada área, né? Estou falando mais da nossa área aí. Esses são o CAD. Oi? As empresas maiores, ultimamente, esse SolidWorks está sendo mais usado. Isso. E tem outros específicos, né? Quem é mais do setor automotivo aí, eu não sei nem falar, eu sempre falo o nome dele errado, né? Vamos ver se eu consigo acertar dessa vez. É o CATIA, né? Então, quem vai para o setor automotivo, que é a Fiat, por exemplo, o CATIA tem a sua utilização mais intensa. Então, o que é esse aí? Eles são feitos para desenhar. A função inicial do CAD é desenhar. Então, você tem os desenhos da peça, tanto em 2D como em 3D. Agora, quando se fala de CAI, né, que é Computer Aided Engineering, eu não sei como é que é o inglês, eu sei até ler, mas eu não sei falar o engenharia, né? Ele é mais voltado para análise de tensão, análise de calor. Acho que daqui a pouco tem umas figuras aí bacanas mostrando a respeito disso. Então ele faz o quê? O que o CAI faz? Enquanto que você desenha, por exemplo, o molde no CAD, o CAI você vai fazer análise. E, por exemplo, ele vai fazer análise em cima disso aqui, ó. Ó, vai fazer análise disso aqui, ó. Ele vai pegar essa peça e falar, olha, bacana, aqui estruturalmente, de repente, vai aguentar, de repente, né, junto aí com os canais para o vazamento, vai suportar, né, com a fuga por aí para deixar, ele vai determinar a linha de rebarba, vai falar que ok, você pode otimizar isso aqui e ele vai te dar a resposta, olha, esse aqui, além de fazer tudo isso que o maciço faz, esse aqui também vai ter um suporte estrutural, né, muito bom, e, é claro, né, vai se otimizar, por exemplo, a característica de volume, tempo e essas coisas que podem ocorrer aqui. Ok? Então, a ferramenta CAI, ela começa... Então, antes, né, gente, antigamente a modelagem estava muito em alta,
Eu lembro aí da década de 80, 90, a modelagem está muito alta, e hoje ela praticamente chega ao desuso. Por quê? Porque você tem uma ferramenta que ela simula, ela modela, né? O nome mais correto nem é mais simular, a modelagem de uma peça como essa aqui, ó, na fundição, e ela te fala não só em questão de temperatura, né, todo o material vai contrair adequadamente, se não vai ter vazio, através de uma ferramenta que consegue modelar isso antes que o molde seja feito, com fator de segurança. Lembrando ainda, com fator de segurança. O que é o fator de segurança? Porque na teoria é tudo muito lindo, né? Cadê o Jefferson? Pessoal, na teoria funciona que é uma beleza, mas e na prática? Por isso que tem o fator de segurança. Por isso que se joga fator de segurança em projeto estrutural, joga-se. Por quê? Porque na prática, né, as coisas que acontecem redondo, perfeito, na prática tem um pouquinho de diferença. Então o CAI ele tem também esse coeficiente de segurança, ele vai jogar isso para quê? Porque é uma tolerância. Qualquer desvio que acontecer ali na hora de fazer realmente o molde, esse coeficiente de segurança vai ser usado para que não tenha os respectivos problemas. Tudo bem? Inclusive na questão até de falta de material. Tudo. Bacana, gente? Então, depois eu vou ver como é que está isso aqui na USIS, vou dar uma estudada e ver se a gente pode trazer alguma coisa, nem que seja para a gente tentar fazer modelagem através de computador de peças simples. Nem que seja de peças simples. Vamos tentar. Jefferson, isso, eu ia te perguntar, mas pode falar primeiro. Hoje nós tivemos um problema lá na empresa relacionado parecido a isso, sabe? Nas semanas anteriores, fizeram um teste com a peça, geralmente faz teste geralmente é 2 peças, né? Aí o operador escreveu lá na ficha lá, fechamento ok. Aí hoje eu estava lá produzindo as fendas que era uma grelha. Aí na hora que colocou para produção, as fendas estavam dando coisa de, assim, de milímetros. Na hora que a fenda estava trincando e quebrando. Aí chamou o pessoal, aí teve que mexer, vai ter que tirar o modelo. Tipo assim, que no teste não foi observado, sabe? Sim. E quando você fala teste prático mesmo? É uma peça piloto, alguma coisa assim? Como é que é? Que geralmente, quando, tipo assim, tem o projeto, né, e manda para... Tem uma modelagem externa da empresa, né, que faz o modelo. Aí lá dentro da empresa tem uma modelagem também. Aí eles chegam, confere, olha de acordo com o desenho, né, confere o projeto. Aí é feita a liberação para fazer a produção, para ver se a peça vai ser específica mesmo, se as medidas, se foi aprovado, libera a produção. Interessante. Então, e você chegou a ver se essa empresa ela trabalha com esse CAI, com uma ferramenta, alguma coisa assim? Ou não? Não, essa empresa eu não tenho acesso, não. Tá, ok. E uma das coisas muito interessantes, tá, gente, se vocês forem, qualquer área, né? Vem professor, né? Não vou nem falar, não vou passar direto. Eu vou falar, eu fui demitido do emprego, deixa eu pegar, deixa eu parar essa gravação aqui. Eu fui demitido do emprego, eu não vou demorar não, gente, prometo. Que ela tá exigindo, você faça errado. Porque o computador ele é excelente, mas ele é muito burro. É claro que agora tem surgido o sistema de inteligência artificial e nós vamos mudar um pouquinho esse conceito de computador, mas normalmente ele é burro. Porque se você colocar aqui, ó, que não tem, né, um determinado furo aqui, ó, ele não vai chegar assim, ô amigo, tem um furo ali, não vai. Colocou sem furo, ele vai fazer sem furo. Ok? Colocou que a peça é de alumínio, material alumínio, ele vai fazer simulação de alumínio, aí você manda para o aço, vai dar problema. Eu estou dando uns erros grosseiros aqui para vocês entenderem,
mas é porque tem uma série de variáveis que devem ser inseridos corretamente no programa, porque senão não vai dar certo. E ir lá acompanhar, ir lá ver. Porque é assim que eu falo, na prática a teoria é outra. O cara tem que ir lá entender quais são as demandas e quais são os entraves, as limitações que a determinada área tem. Mas muito bom, Gerson. Passei por isso ontem. Passou por isso ontem, né? Ah, meu Deus do céu. Oi? Não, o desenho feito dentro da sala sem olhar o layout da máquina, né? E aí já desenhou, já mandou confeccionar a peça e depois colocar na minha mão. Falou assim, agora você vai lá na máquina e já pede para instalar. Ué, já tá tudo pronto, né? Tô até com a peça na mão. Segue o jogo. Segue o jogo. Cheguei na máquina, olhei para a peça, que é bem engraçado a cena, né? Você olha para a peça, olha para a máquina, olha para a peça, olha para o desenho. Onde vai entrar isso aqui? Não tem jeito não, velho. Aí seu operador, me ajuda aqui. Essa peça vai encaixar aqui. Aí ele fala assim, não tem jeito não, velho. Por que não tem jeito? Não bate, não tem, a peça não encaixa. Ele tá bom, vamos chamar um engenheiro. Então o engenheiro, não, vai, então, quando eu... Oi? Ô, professor. Não, beleza. Oi? Hoje pela manhã aconteceu um outro fato, né? É isso. Por mais que você tenha um sistema de computação, ele sozinho não é a solução. Tem que ter o projetista ele tem que entender que ele não trabalha sozinho, né? Ele tem que entender que ele tem uma equipe, e quanto mais ele explorar todos os níveis de conhecimento e ir lá conferir, evita, por exemplo, essa questão do retrabalho. Tá? Então, é extremamente importante isso, porque a gente tem esse conceito, né? Eu mesmo, muitos anos, tive esse conceito, tive que apanhar muito para aprender que, na verdade, acho que quando eu passei para engenharia de processo, eu era mecânico, fui para engenharia de processo, eu tive um supervisor muito bom, né, e ele me ensinava isso. Animado, né, com a força toda, ia lá, ele me dava, mandava para a oficina. Ia lá, resolvia tal, né, pegava todas as informações, chegava nele, você conferiu isso aqui? Não, isso aqui não, ele tem que ir lá. Aí ele parava o que ele estava fazendo, a não ser que ele tivesse muito urgente, vamos lá, e me mostrava. Chegava perto do mecânico, perguntava outra coisa, outra. Aí, tá vendo? Se não acompanhar, você vai me trazer informações erradas, e eu vou passar para cima, vai te dar mal. Excelente. Você aprendeu. Só um minutinho. O cachorro aqui deu uma... Então, escolha a linha de rebarbo, a linha de fechamento, análise de inclinação, extração e utilização de mecanismo, que mostra, né, um exemplo aí da questão dessa própria linha, ou seja, nem sempre, né, ela é simétrica, tá? Olha que legal, aí a gente já entra, né, esse é um exemplo de um T, né, tem flange, por exemplo, vai ser passado por fundição. E aqui a gente já fala da peça. Essa aqui eu não entendi muito bem, tá, gente? Eu devia ter pego uma peça melhor aí. Essa aqui não gostei, não. Assim, ela é muito bonita, né? Mas o entendimento dela da linha realmente ficou um pouco complexo. Olha aqui, ele comenta a respeito disso, né? Canais de distribuição e ataque iguais com peças diferentes e tempos de enchimento diferentes. Então, aqui a gente já começa a ver pela coloração, tá? E aí a ferramenta CAI, ela mostra isso para a gente, né? Quais são pontos críticos, tá? Quais são pontos críticos da peça? Normalmente, quando você tem uma ferramenta, né, que ela tem até uma modelagem matemática chamada de elementos finitos, né? A gente vê, por exemplo, que onde está vermelho aqui, ó, há um risco muito grande
do material não conseguir ele solidificar antes do enchimento ocorrer. Ok? Professor, Ele mostra... Oi? Luciano só pediu para avisar que não vai conseguir assistir a aula hoje, não. Tá meio agarrado. Ah, não, tranquilo. Deu ruim lá. O senhor está gravando aqui. Prometo colocar isso aí até sábado. Eu estou com disciplinas aí. E a metodologia está em dia, mas algumas outras aí tá faltando 1 ou 2 aulas para colocar no YouTube lá. Vou colocar tudo em ordem, tá? Briguem não. A galera fica... Peças iguais com canal dividido. Então, ele mostra com alguns exemplos, né? Como que a simulação, ela faz com que você tenha... como que eu poderia dizer? Situações em que deve-se tomar alguma outra ação. Por quê? Porque você não vai ter o preenchimento adequado, tá? Esse aqui também não foi legal, né? Depois vou trazer umas simulações melhores para vocês verem, tá? Ficou no vazio, né? Ficou no vazio, eu acho que ficou faltando. A gente até começa a enxergar aqui o que está acontecendo com as áreas críticas, mas e ele coloca aqui, ó, time 0.094020, ou seja, então aqui seria a situação 1, né, porque aqui é o 0324, aqui é o 94, aqui é 90, então aqui seria a situação 1 do tempo, esse aqui seria a situação 2, mas aqui ele não fala o que está acontecendo, se é uma solidificação, tá? Então não achei muito bacana, não. Vou trazer depois simulações melhores para a gente fazer esse estudo aí. Ele até fala que regra de dimensionamento dos canais de distribuição determina o valor do ataque e depois a questão da própria distribuição. Mas eu vou trazer que eu não gostei, não. Isso que ficou muito ruim, eu fiquei de trocar e acabei não trocando. Prometo que a gente trazer aí, eu vou ver se o ANSYS ele está funcionando, o que ele tem a respeito disso. Então, às vezes, ele tem não só cálculo estrutural, mas também elementos finitos para fundição, para sistema de fluxo de ar, né? Então, imagina fazer um dimensionamento de um avião, por exemplo. Então, antes de ele entrar, né, no sistema de ventilação, para verificação lá da... Como é que fala, gente? Me ajudem, como é que quando o avião vai fazer o teste, né? O avião, o teste, antes dele ir para o ar, há um teste no chão, tá? Um teste aerodinâmico, não um teste aerodinâmico. E antes dele ir para o ar, eles fazem esse teste com ele no chão. Então, metem uma turbina contra o avião, né? Uns ventos que eles chamam de laminares e turbulentos, e fazem estudo em cima desse avião antes de ele levantar o voo. E hoje, né, o CAI ele faz isso primeiro. Então, olha que interessante. Então, primeiro passa pela simulação computacional, depois ele entra nessa questão de verificação do teste mesmo, piloto no chão, para assim, depois ele ir para o ar. Então, ele tem que passar por 2 etapas antes de ter um piloto de teste lá, né? Deixa eu professor parar aqui. Tem um filme muito bom, gente. Ele é piloto, o cara é louco, né? Mas é muito bom. Bom, aqui a relação de espessura da peça e o tempo de enchimento. Olha que legal, né? E aí a gente tem uma fórmula também, né? IEV, que é o tempo igual 0,005 vezes 10 a menos 2, tá? E eu vou trazer uma simulação para a gente ver, vamos ver se eu consigo ver não só essa questão aqui do ataque do material, como os canais de distribuição que você tem que aumentar, claro, né? Se não está conseguindo preencher ali antes da solidificação ocorrer, tá? E, assim, tá vendo? Não ficou legal, né? Eu não consegui relacionar isso aqui com a peça, né? É claro que provavelmente ele tentou fazer essa simulação aqui juntamente com, né, essa tabela, só que eu queria uma coisa mais linear. Por exemplo, vou pegar uma peça mais simples, né? Vamos pegar um cubo, um
paralelepípedo e verificar como que seria aí a espessura da peça. Por quê? Porque você falar a espessura da parede em termos de enchimento de certas peças, você precisa de começar por uma peça mais simples e depois você entender uma peça complexa ou levar para a simulação computacional uma peça mais complexa, né? Porque a gente tem que concordar que, né, uma peça que ela é nesse formato aqui, ó, tá vendo? Nesse formato aqui, né, com as respectivas entradas de enchimento, vai ser diferente de uma peça linear. Já tem diferença aí. Tem diferença. Ok? Então, eu acho que estou faltando isso aqui no estudo. Vou ver se eu acho alguma coisa melhor para a gente ver como que é o comportamento, por exemplo, de uma peça linear, se tem alguma outra que a gente poderia fazer uma comparação, porque não é o mesmo. Né? Ele coloca aqui de 0,0103, tá, mas é uma peça linear. Né? Quando a espessura é 1,5, a gente sabe que vai ter um padrão. Tá? Existe uma fórmula, existe um padrão. E como que isso aqui pode variar com essas características? Tudo bem? Fechou. Nossa, isso acabou cedo hoje, né? Vou deixar vocês